Fala, motociclista diferenciado. Tudo bem aí, Douglas? Estamos no ar? Fala, motociclista, como é que vocês estão? Tudo bem? Começando mais um Tô de Moto Podcast. O podcast diferentão feito para você que gosta dos mundos? Não, né? Pô, hoje tá difícil, hein? Tá bom, vai. Um podcast diferentão feito para você que gosta dos mundos, das duas rodas, e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer. Fique tranquilo. Mais do que falar sobre as duas rodas, sobre moto, sobre essa paixão, lifestyle e outras coisas mais, a gente gosta aqui mesmo é de colecionar histórias de pessoas que são referência no que fazem, pessoas que são interessantes, inteligentes, pessoas que são competentes. Esse é o fundamento. Aqui você não sai e não entra, né, sem querer aprender alguma coisa nova e também não sai sem ganhar uma informação nova. Não é falar por falar, que nem uns podcasts que a gente vê por aí, né? Que só fala por falar. Mas, enfim, aqui não. Aqui é um pouco diferente. Você sabe, você está seguindo aí, você está vendo, você sabe como é que a gente lida com a coisa, né? Muito bem. No episódio de hoje, a gente resolveu trazer alguém especializado em Harley Davidson. Deve ser um episódio praticamente dedicado à marca, mas do ponto de vista da mecânica, da preparação de motores, das especificações. Então a gente quer que seja um episódio direcionado para você que gosta da marca. Se você não tem uma Harley, é um episódio para você começar a olhar para a marca. Se você tem sonho de comprar, é um episódio também para você fazer uma pontuação sobre modelos, tipos, características. Então, esse é um episódio para isso. Não é alguém da montadora, né? Que aí é outro enfoque, mas é alguém que bota a mão na massa ali, ou melhor, bota a mão na graxa e vai poder dizer para você, vai poder falar um pouquinho sobre, como eu falei, motores, preparações, tipos, dicas, conselhos e outras coisas mais. E é um cara que é muito conhecido no meio da preparação para Harley, que a gente está falando do Paulinho Ren, da Garagem Ren. Palmas aí, Douglinhas. Tem plateia aí, pessoal acha que não tem, mas tem. O Paulinho aqui. Paulinho, que é esse cara tranquilo, simples, um cara humilde, um cara referência nesse assunto de preparação de motores, de customização, né? Mas voltado para Harley Davidson. Eu tô aqui na minha pauta aqui, ó, já tá até um recado aqui, ó. Ângelo, ele diz que só mexe com Harley. Não sabe falar sobre outras motos. Diz que não adianta perguntar. Pronto, eu já sabia disso. Tá bom, então a gente só vai falar de Harley. Bem-vindo, cara. Obrigado pela oportunidade aí. Imagina. Consiga ajudar em alguma coisa aí. Seja sempre bem-vindo. Douglas, o áudio dele tá bom? Tô achando que o Paulinho tá meio down assim, ó. Acho que ele não toma café. Você entendeu? Aí, dá uma compensada. À medida que a gente for falando, a gente vai melhorando o áudio do Paulinho, tá bom? Vamos lá, antes da gente começar, vamos lá, queridão. Manda pau aí. Começando mais um episódio aí. Vamos lá, pessoal. Participação aí. Vou dar um sustinho na galera. A galera tá dormindo hoje aí, meu. Vamos lá. Então deixe seus comentários aí, que é muito importante a participação de vocês, mas sem bagunça aí, sem treta, vamos tudo na paz aí, que aí tudo funciona. Tretou, bagunçou, a gente corta. O bicho pega. Aqui é assim, já cara, sabe, aqui, já. No que não tem democracia, cara. Hater Tá aqui não tem vez. Sabe aquele papo de não, todos os comentários são bem-vindos? Aqui não. Deus que atrapalha. Aqui não é bem-vindo. Tá vendo? Você tá assistindo agora aí, ó. O hater. Tá pronto pra digitar. Não perca a sua energia. Eu falo isso direto, cara. Você sabe o que me deixa curioso? Só pontuando o negócio. O tempo. Você deve passar por isso que você tem redes sociais, né? O tempo que o cara leva para digitar um texto, né? Sobre. Ele tá escondido dizendo que é crítica. Ele fala, não, veja bem, a minha opinião, ele meio que, ele primeiro faz um preâmbulo dizendo, não, olha, é minha opinião, não leva mal não. Aí ele começa, né? Tchá, 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 tchá. Aí no meio do caminho ele esquece que ele falou, já fica pé da vida, e aí ele começa a trazer pro pessoal. Aí ou ele ofende o convidado, aqui é assim, ou ele ofende o convidado, ou ele fala, não, porque, cara, ó, de todo tipo. Mas aí o que fica na minha cabeça é, o cara gasta esse tempo porque ele tá pensando do que vai escrever, e ele tá digitando E posta, pra se queimar ainda, né? e posta. Aí veja, só tem uma razão de ser aqui. Primeiro, ele posta para outros iguais vir
e apoiar ele. É muito engraçado. Né? Ele espera que chegue um monte de gente e fala, é isso mesmo, muito bem, eu concordo com você. Eu acho que ele vai ficando alegre, né? Vai ali. Ou ele posta para chamar atenção, criar tumulto, não sei o quê. Aí o que eu penso é, cara, o cara gasta um tempo pensando e postando e no segundo seguinte eu vou excluir. olha que jumento, cara. Não é um negócio... Tipo, cara, eu vou gastar meu tempo. No mínimo ali ele vai gastar uns 2, 3, 5, 10 minutos pensando, né? 10 minutos da vida dele e a gente vai excluir. Então não faça isso, não adianta. Se você quiser comentar, comente de maneira cortês. Faça a sua pergunta. Tire a sua dúvida. Outra coisa que eu fico louco também, Paulinho. Mecânico, você sabe que tem um monte, né? Não, tem muito mais do que você imagina. Que tem os caras que assiste e quer ser mecânico também. Né? Que nem técnico Curso de futebol. YouTube, Exatamente. Cara, presta atenção. Antes de você opinar, a minha opinião é você entende a opinião do convidado. Então você vai lá, primeiro, como é que é o fluxo inteligente, né? A gente coloca uma pergunta para o convidado. Ô Paulo, o que você acha disso? Você pode até não concordar. Deixa o convidado responder. Aí depois você coloca a sua opinião. Cara, é incrível, cara, é incrível. E, pessoal, a gente modera mesmo, a gente modera forte, cara. O que a gente apaga de comentário bobo, comentário besta, cara. Você não tem noção. E os comentários com o único intuito, ofender o convidado. Eu não entendo isso. Então, assim, não perca seu tempo, que a gente vai apagar. A gente vai ocultar você daqui. Sabe o que quer dizer isso? Que nunca mais você vai conseguir comentar nada. Você vai até ver, mas você não consegue comentar mais nunca. E às vezes você perde uma chance de comentar algo e aprender alguma coisa. Né? Então, seja inteligente. É difícil, mas seja inteligente. Dada a bronca inicial, eu precisava dar. Douglas vai fazer até um corte dessa bronca, tá, Douglas? Você faz um corte para colocar essa bronca. Vamos subir essa... Sem treta. Faz um corte para mim dessa bronca, que eu vou subir lá no negócio. Tá bom? Deixar. Você não esquece? Pode deixar. Ó a cara do Paulinho aqui. Paulinho, bem-vindo. Bem-vindo. Antes de a gente começar, vamos lá, Douglinhas, solta aí nosso primeiro patrocinador. E depois, ao longo do episódio, a gente vai soltando os demais. Tá bom? Pera aí. Ai, tem muito patrocinador. Não tem problema. Se você quiser, a gente junta todos os boletos e a gente manda para você pagar. Boa. Né? Se você quiser, tá tudo bem. A gente pega junto os boletos e manda para você pagar. Aí você paga e a gente não precisa mais de ninguém aqui para ajudar. Tá bom? Assim? Então tá bom. Como você não quer pagar, o Douglas vai soltar o primeiro patrocinador. Mas antes ele vai fazer um CTA. Vai lá. Faltou o YouTube aqui, ó. Tá vendo? Canal do YouTube, pessoal. Peço a inscrição de vocês. Verifique a inscrição de vocês, pessoal. Por favor, torne-se membro para apoiar o canal. Deixe o like, que é muito importante. Ative o sininho para receber novas notificações sempre. Hoje eu tô feroz, viu? Hoje o bicho tá pegando. Hoje eu tô feroz. O negócio tá doido. Solta um patrocinador logo aí para aquele cara que não quer, que fala que é muito patrocínio. Solta para ele, vai lá. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto. Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Bom. Já viu, né? Paulinho, bem-vindo, cara. Bem-vindo, bora falar. Vamos lá, vamos começar pelo começo, né? Como é que começou a história do Paulinho com moto? Porque a gente estava tomando um café ali agora e ele estava falando, cara, quando eu trabalhei na indústria automotiva, eu fiz indústria automotiva, e ainda falou assim, não, eu trabalhei com emissão de poluentes. Eu falei, puta que pariu, peraí, tem alguma coisa aí que não tá pegando muito bem. Conta um pouco a sua história pra gente poder entrar nas motos aí. Bom, a minha história na mecânica começa lá em 1950. 50, quando cara? Quando meu avô ele começou a trabalhar com mecânica. Bom. Ficou 2 anos trabalhando de funcionário e em 52 ele montou a oficina dele. Em 1970, mais ou menos, meu pai já estava trabalhando com ele. Eles vieram para Campinas, eram de Santa Cruz do Rio Pardo, e montaram a oficina lá em Campinas, estabeleceram lá. E a gente seguiu assim. A partir dos 12 anos, eu comecei já a ficar junto com eles na oficina, porque minha mãe não aguentava muito eu em casa, aprontava muito. Aí me pôs para trabalhar. Então, a gente tem uma história longa aí, que a gente trabalhou
por muitos anos, as 3 gerações juntas. Então, na parte automotiva, a gente já recebeu alguns prêmios, algumas coisas, né? A gente ficou um pouco conhecido por causa essa fase aí que é muito difícil de acontecer, né? 3 gerações trabalhando juntos e a gente pôde conviver ali muito tempo, pude aprender muito com eles, os acertos, os erros, tudo que eles passaram, né? Uma das coisas foi trabalhar específico com uma marca. Meu pai e meu avô trabalharam de 66 até 98 só com Volkswagen, que tinha muita fidelidade à marca, né? As famílias ou tinham Volkswagen, ou tinha Ford, ou tinha Chevrolet, e quem tinha menos condição comprava Fiat, né? E aí depois veio mudando. Tinha umas coisas também, tinha Gurgel. Lembra mas era muito remoto, assim, né? Dizem que quem mexia em Volks mexia em Gurgel. O motor era do Fusca. Só que a gente não trabalhava, a gente trabalhava só com Volkswagen. Aí, assim, com a importação dos carros, quando liberaram de novo, a gente teve que abrir, porque muitos clientes já tinham mais de uma marca de carro. E a gente começou a estudar um tempo antes, começou a se especializar e entender um pouco o cenário. Aí a gente abriu para trabalhar todas as marcas até 2010, quando eu fechei a oficina de carros, com 60 anos a empresa. Aí foi uma decisão doída para poder começar a trabalhar só com Harley. As motos, meu pai já gostava de moto, eu tenho foto com meses em cima da moto. Não, peraí, vamos botar as fotos. Tem aí? Tem. Pronto, então já vai colocando aqui. Eu quero depois falar da garagem, a gente vai soltar umas fotos. A gente vai povoar esse episódio com foto, porque o Paulinho faz customização, então o cara tem bastante experiência, né? Então, vamos lá, já vai contando sua história, a gente já vai colocando fotinha aqui, ó. Então, a história com moto começou já com meu pai, desde pequenininho eu gostava muito. E as motos eu fazia por hobby, né? A gente tinha uma oficina muito bem conceituada, a gente era modelo da Bosch no Brasil. E as motos eu fazia por hobby, de fim de semana, de noite. E eu sempre gostei desse cenário, né? E as Harleys eram um sonho, né? Na década de 90, você ver uma Harley na rua já era muito difícil. Então, a minha primeira moto custom foi uma Viraguinho 250, aí eu migrei para a Intruder 800, e aí em 2010 eu consegui ter a minha Harley. Aí eu comecei a fazer as coisas igual eu fazia nas outras, porque eu gostava, queria fazer as coisas diferentes. Alguns trabalhos eu não conhecia ninguém que fazia, e minha irmã ia muito para os Estados Unidos nessa época, ela começou a trazer algumas ferramentas, algumas coisas para mim, e eu comecei a fazer na minha moto, aí comecei a fazer na moto dos amigos, daí o negócio começou a crescer, dali a pouco a oficina de carro estava cheia de Harley lá, e aí eu tive que decidir, né, o que eu ia fazer, se seguir com o carro ou se migrar para Harley, e graças a Deus deu tudo certo aí. Boa. Então vamos lá, ó, a Garage Ren é uma oficina especializada em Harley que é bem conhecida no Brasil, né? Bem conhecida, muito conhecida em São Paulo pelo público Harley Davidson. Então, quem tem Harley Davidson, com certeza, tem algumas oficinas que a galera conhece, né? Já são assim, né? E a gente já entrevistou, eu posso até falar, eu trouxe aqui alguns dos principais. O Paulinho tá aqui com a gente, o Fábio da El Camino veio também, o Júlio Gamp também veio. Então a gente procura trazer os principais em termos de customização, modificação, performance, enfim. E o Paulinho é um cara especializado. A Garagem Ren fica em Campinas, né? Bora colocar o endereço aqui? Campinas, a gente está na Orzimbo Maia, no bairro do Cambuí ali, que é um bairro muito tradicional na cidade, bem fácil acesso. O telefone também, já põe o telefone aqui, Paulinho. Joga 3242-1468. É o telefone e o WhatsApp, 19, de novo. 3242-1468. Pronto, já coloca aqui, Douglas. Vamos colocar as redes sociais também? Garagem Ren no Instagram e no Facebook. Pronto, tá bom? E no YouTube Facebook também. É coisa de velho, cara. E no YouTube também. Certo. Depois, ao longo do episódio, também a gente vai colocando novamente para você saber onde é, porque vem sempre perguntar onde fica, onde é. Então, pronto, já tá aí. Aí também eu quero mostrar depois a Garagem Ren para vocês entenderem como. Aliás, bora colocar já umas fotinhas aí, né? Já vai soltando umas fotinhas aí, Douglas, da Garagem Ren, enquanto o Paulinho fala. Mas, cara, como é que foi esse lance? Então, vamos lá. Você tem o lance dos carros, que eu entendi muito bem. Aí, depois de um tempo, você fala, cara, vamos fechar a oficina de carro. E você vai para as motos. Eram todas as motos? Não, só Harley. Ah, você já fez essa transição de carro para Harley? Então, peraí, você comprou a Harley enquanto estava com o carro ainda? Isso, tinha agora de carro e aí comecei a trabalhar na minha moto e aí começou a fluir naturalmente, sim. Eu comecei a fazer a parte de performance, algumas coisas, comecei a acertar algumas motos que algumas outras oficinas já acertavam e não ficava tão bom.
E aí começou naturalmente o negócio a acontecer, né? Cara, que incrível, porque geralmente, quando o cara se especializa em uma coisa, ele começa antes com todas as motos, né? Ele tem lá, tipo, multimarca. Não, vinha tudo aqui de tudo, mas a que eu gostava de mexer era essa aqui, ó. E aí ele fica especialista ali na moto. Mas você já pulou do carro pra Harley, cara. Aí tem algumas coisas que facilitaram muito o processo, né? Campinas era uma das poucas cidades no Brasil que tinha concessionária Harley Davidson, quando era do Grupo ISO. Então tinha um público ali já. Quando a Harley assumiu no Brasil, foi a época que eu te conheci também, que era do ROG, que você era da Outstar aqui, a gente era de São Paulo. Então o pessoal começou a crescer mais, popularizou um pouco mais a marca. E aí já tinha o público. E eu tinha a moto, eu conhecia, e os veículos americanos, eles te fornecem muito acesso a material técnico. Então, se você tem uma boa base mecânica, é muito fácil de você aprender a mexer, porque eles já te dão tudo. Qual que é o parafuso, qual que é a ferramenta, como que você faz, como que você não faz, e aí o resto é desenvolver, é estudar e desenvolver. Então, não tem curso disponível assim para Harley Davidson específico, mas qualquer veículo americano, se pegar Ford, Chevrolet, você tem muito acesso à informação, diferente dos veículos da Europa. E eu comecei a estudar injeção eletrônica, trabalhar com injeção eletrônica em 94. Então, meu pai foi um dos primeiros no Brasil a trabalhar com injeção eletrônica de carro quando veio, então isso me facilitou muito. Quando eu entrei para Harley, não tinha nenhuma concessionária, nenhuma oficina, na verdade, que tinha scanner, praticamente. Lá em Campinas mesmo, era só as concessionárias que o pessoal mal sabia usar. O Espiga, que foi uma baita de uma referência no mundo motociclístico, ele era de Campinas, né? E eu que tinha scanner, mais ninguém. Então, a parte de eletrônica, eu já pulei na frente de muita gente. Então, programação, baixar marcha lenta, fazer algumas coisas, a gente já fazia que ninguém fazia. Então, isso facilitou muito a minha entrada no mercado. E aí o pessoal ia para oficina, era uma baita de uma oficina de carro também, a gente tinha Porsche, tinha um monte de carro lá, que era legal, e isso vai trazendo confiança para o pessoal trazer também. É meio caminho andado, assim, com certeza. Algumas ferramentas, se não a maioria, se aproveitou, né? Todo o conhecimento, cara, mas é diferente de carro e moto. Mas a base da mecânica é uma só, né? Então você vai ali, claro, você vai adaptando, enfim, você aproveitou. Agora, cara, eu entendi que a Harley é uma paixão, eu entendi que você comprou e ficou fácil de mexer, mas por que a decisão de mexer só com Harley? Porque se a gente for olhar o cenário da Harley Davidson, a gente tem uma marca que é apaixonante, não tem que se falar, que é uma moto do ponto de vista do design muito legal, né? Eu não gosto. Tá, você pode até não gostar, mas você tem que entender que é uma moto clássica, que é uma moto centenária, que é uma marca que faz parte do mundo da moto, dita regra para um monte de coisa. Isso é fato, né? Ok, eu tenho de BMW, não gosto de Harley, eu tenho Big Trail, não gosto de Harley, tá tudo bem. Não gostar é uma coisa. Isso que também é outra coisa que é muito engraçado no mundo do motociclismo, né? Por exemplo, eu não gosto do estilo esportivo. É uma coisa minha, eu não gosto. Mas quando eu olho pra moto, eu vejo que é uma obra de arte, cara. É linda, cara. Curvas, tecnologia, motor, entre-eixos. Você olha pra e fala, nossa, que moto linda, eu consigo, né? Mas você fala assim, então, compra? Fala, não compro porque eu não gosto do estilo. Mas a moto é linda. Então eu não gosto desse negócio de BMW, Harley, BMW é não sei o que lá. O cara de BMW fala, não, mas a Harley vaza óleo. Não sabe nem o que tá falando. Porque é engraçado, a piadinha pronta, né? E continua com a piadinha pronta, besta e tudo mais. Você defende Harley. Não defendo. É a melhor moto? Não. É a pior moto? Não. Tá longe de ser. A melhor tá longe de ser a pior. É apenas uma moto dentro de um estilo com suas características. Ponto final, né? Mas esse discurso todo para dizer que o público de Harley no Brasil ainda é pequeno. Não é um negócio, não é uma moto... Vamos lá, vamos fazer uma linha de corte, né? Um amigo meu, eu faço muito a Rota 66, um amigo fala assim, você vai de Harley, né? Eu falo, cara, deixa eu te explicar algumas coisas. Primeiro, Harley nos Estados Unidos, né, está para os Estados Unidos como a Honda e a Yamaha estão para o Brasil. Em cada esquina que você for, né, cada 100 km você vai bater, você tem uma Harley. Exatamente. Então, em cada cidade que você for nos Estados Unidos, tem uma Harley.
Se não tiver um dealer da Harley na cidade, porque ela é pequenininha, você tem um mecânico que mexe com Harley. Entendeu? Então, presta atenção. É uma questão de garantias mecânicas. Foi a Defesa Civil, tá apitando aí que tá chovendo loucamente. E aí, independente de estar no Vibracol ou não, vai pitar, porque é uma questão de segurança, né? Tá bom, Defesa Civil, ok. É uma questão de segurança mecânica. Você ter uma moto que seja amplamente ponto. Vamos lá, vamos rodar na Europa. Vamos fazer Europa, vamos fazer Alpes suíços, Alemanha. O que você vai pegar? É BMW BMW Ducati, cara. Então, é uns tipos de coisa. Aí a segunda questão, em Roma, como os romanos, né? Nos Estados Unidos, a gente pilota Harley. Porque, cara, faz parte da história da Rota 66. Cara, é plasticamente uma moto preparada para aquilo. Ela tá, vamos colocar assim, tropicalizada para as condições dos Estados Unidos. Então, é isso, cara. Não tem muito o que falar. Mas quando a gente vem pro Brasil, a gente tem um público ainda pequeno. Você tem ideia de percentual, assim, de mercado? Não tenho. Você tem ideia de Harleys que tem no Brasil, quantidade? Também não. Não? Mas eu não sei, cara. Eu assim, vou chutar um número, tá? E aí o pessoal vai me ajudar aí, né? Mas eu acredito que menos de 1% das motos do mercado nacional sejam Harley Davidson. A gente tem muitas outras marcas, tem muita moto pequena. Porque a gente tem um número real que eu tive acesso, que era em torno de 91% ou 92% no mercado de motos abaixo de 300 cilindradas. Ou seja, nós estamos falando que, vamos colocar 90%, vai. 90% no mercado nacional é abaixo de 300 cilindradas. Aí tem uma média categoria, que é entre 300 e até 600, mais ou menos. E aí, se eu não me engano, era alguma coisa em torno de 4% ou 5%, alguma coisa assim. E aí, não dá, porque 99 mais não, 4... 90%. Ah, 90%. 90% com mais 4% ou 5%. Então, a gente tem 95%. Aí sobra 6%. Aí sobra 5% ou 6% ali que vão disputar com cilindradas acima de 600, indo até 1.000 e cacetada. É um alcance bem grande. Então, assim, dentro desses 6%, pegando 700, 800, 900, 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, não sei o quê. Cara, eu acho que assim, sobra um número assim, baixo. Pequeno, baixo, né? Aí, me explica essa escolha, porque eu entendo, eu gosto do negócio, mas você pensa no pagar as contas, cara. Tem que pagar as contas, velho. Eu saí numa oficina de carro, que Volkswagen, que nem Honda, tem tudo quanto é buraco aqui. Eu preciso fazer o negócio. Então, a única explicação para isso você vai me dar, mas é o cara ser altamente qualificado. Você entendeu? Conta como é que foi sua decisão. Fala assim, amor, né? A esposa, eu vou mexer com Harley. Por quê? Por que Harley, cara? Porque você podia gostar da moto, não mexer com a moto. Sim, o que é um negócio que fluiu naturalmente, assim, eu comprei minha moto, comecei a fazer, e aí começou a aparecer um monte de Harley, porque a galera que a gente andava, a galera do ROG, e aí começou a aparecer, e aí o negócio começou a fluir, e aí a gente teve uma crise familiar, que um tio meu deu um trabalho lá, ele quis uma parte da herança lá, sem ter direito, porque nem mecânico ele era médico. Sempre tem. E aí ficou um conflito e eu já estava bem estressado com esse cenário de carro, que é um mundo muito estressante. Ninguém quer que o carro quebre, diferente da moto, que a moto já vai para a oficina com um pouco mais de prazer. Ou é para uma customização, um upgrade, né? Então, foi um negócio que aconteceu e, cara, assim, Deus é bom comigo, porque é minha única fonte de renda. Então, é o que você falou, assim, é um negócio que assim, se a gente for avaliar como negócio, é um risco muito grande, mas graças a Deus, isso eu falo sempre, porque ele é muito bom comigo mesmo, porque a gente tem muito trabalho e nunca faltou. Boa. E a gente recebe moto do Brasil inteiro, assim, hoje lá tem moto de Manaus, tem moto de Goiânia, tem moto do Sul, tem moto de Minas, então tem moto do país todo que vem e é isso. Aconteceu, assim, não foi um projeto de fazer, ele foi fluindo e aí a gente teve que ter uma quebra
para fechar a empresa, que foi doído. Como eu falei, a gente fechou a empresa no ano que ela fez 60 anos. É embaçado, doído, né? É doído. E aí eu comecei o negócio e graças a Deus rolou, né? Assim, a Harley não é a melhor moto? Não é. Mas ela tem as características dela, né? Tá legal pra caramba, uma das mais legais. Se pegar a Camaro, Mustang, não é todo mundo que gosta de andar. Porque você vai ver a Porsche, Ferrari, Lamborghini, são carros muito melhores. Mas, cara, tipo, não tem a mesma diversão. É diferente. Exato. Eu falo isso pra todo mundo. Tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo. Então a gente tem que respeitar essas coisas. E, cara, é o estilo. Vou falar. Eu gosto do estilo. Pra mim é legal. Eu já tive Ultra, já tive... Hoje não tenho. Hoje eu tenho uma Panamérica, né? Que é uma moto controversa. A galera fala, não, mas moto feia, não pegou, que não sei o quê. Eu tô cagando. Literalmente, porque, assim, eu fui pra Panamérica, e aí a gente pode falar isso também, porque eu queria sair um pouco do estilo custom, né? Gosto da marca, é uma marca que eu gosto, eu pessoalmente gosto, né? Ele é a garota da Harley. Não, a Harley não me dá nada. Zero, não me dá absolutamente nada. Eu gosto pelo tempo porque, cara, na minha cabeça eu falei, eu vou comprar uma Panamérica, porque não é bonita, também não é feia. Hoje eu já olho pra ela e já acho ela bonita. Mas das Big 3 é a mais bonita que tem. Pronto. Então, aí eu olhei e falei assim, cara, isso aqui não deve roubar agora, nesse momento. Porque a questão era sempre o roubo, né? Eu quero partir pra uma... Ela não é Big Trail, ela é Sport Touring, tem essa discussão também. Não, ela é Sport Touring, tá bom, que seja. Mas eu pensei comigo, não vai roubar, né? E também não é tão real assim, porque a gente sabe de umas coisas que acontecem por aí e tudo, e a questão do risco. Mas é uma moto divertida, é uma moto que tem história, cara. Você não... Né? Assim como eu vejo também um monte de oficina de Harley, engraçado. Eu vejo hoje, assim, várias oficinas de Harley, né? Mas você não tem oficinas que são reconhecidas, aclamadas. Tem pequenas oficinas que mexem com Harley, né? Aqui perto tem um ali, nunca ouvi falar, né? E tá cheia de moto lá dentro. Eu olhei um dia desse, tinha umas 10 motos lá dentro. Então, assim, Harley Davidson, para dar certo, o cara tem que ser altamente especializado. Não tem muita conversa. Aí me conta um pouco, assim, né? Da sua formação. Né? O que você fez para ser tão especializado na Harley? Qual foi a sua preparação para isso? Assim, eu tive muita base de eletrônica, né? Isso meu pai sempre me levou para estudar. A gente, graças a Deus, a gente teve algumas portas que se abriram que dificilmente se abrem. A gente teve acesso a muitas coisas, muito curso antes de poder ser vendido. Assim como você teve os seus aqui, a gente teve alguns privilégios desse. Então, a minha formação nessa parte eletrônica foi muito bom. E aí, quando eu entrei para a Harley, o sistema de Harley ainda é muito simples se você comparar com o carro. Então, tipo assim, para mim foi muito fácil de assimilar. A parte mecânica tem as características dela, é muito parecido com o motor de Fusca, a construção. Então, para mim também não foi grande dificuldade. Aí já vai rolar esse corte, aí já... Mas a construção do motor é basicamente igual, né? Com comando embaixo, do lado do virabrequim, vareta, balanceiro. Então, a construção do motor de Harley é muito simples. Vem evoluindo agora, mas é um motor que é muito simples de você olhar. Tem muito mecanismo, muita peça, mas é muito simples. Então, foi acontecendo, né? Fiquei um tempo trabalhando de graça para um amigo meu numa oficina de sábado, para ir pegando jeito, pegando as coisas e fluiu. Graças a Deus, fui para a Itália estudar a parte de performance, não tinha Harley lá. Fui para os Estados Unidos também, mais algumas coisas pontuais, mas assim, um treinamento inteiro de Harley, assim, eu não tive formação, até porque é bem difícil, é muito restrito à concessionária. Então é dom, entende? O cara, quando tem a mão, tem o dom, ele vai e aprende mesmo. E outra, isso é verdade, os manuais de serviço são fáceis de achar. São fáceis, e fáceis de entender, eles explicam muito. Para todos os veículos americanos, assim, eles são muito fáceis de entender. Isso é fato. Ô Paulinho, por que a garagem REM ela é tão diferente? Né? O que faz com que você se destaque tanto quando o assunto é manutenção e customização de Harley? Então, isso foi uma coisa que eu carrego desde do meu pai. Também meu pai trabalhou com corrida. Aliás, antes de você responder, Douglas, enquanto ele der essa resposta, já vai colocando umas fotos na garagem. A gente manda. Tem foto produzida? Tem foto do meu pai. Então você já tá mais vendo antigas aí. Eu vou mandando. Foto antiga também. Douglas, coloca as fotos antigas lá na frente, tá?
E aí, por que é tão diferente? Meu pai, ele trabalhou com Fórmula Super V na época, né? E ele fazia os carros preparado ele para tirar a racha. E quando eu comecei a trabalhar com ele, eu sempre vi ele buscando algumas características nos carros que davam para melhorar. Porque tudo dá para melhorar. Você pega uma CVO hoje, dá para melhorar muita coisa nela. Por mais que a moto seja legal pra caramba, cheia de acessórios, cheia de detalhe diferente. Então, eu cresci com essa visão da mecânica. A gente pegar um produto e não tem que ser igual na concessionária. Troca essa peça, é assim mesmo. Mas não é legal, a moto é dura, a moto bate suspensão. Tudo dá para melhorar dentro de um parâmetro. Não dá para fazer uma Ultra ter o conforto da suspensão de uma Big Trail. Nunca vai dar, mas dá para melhorar muito. Então, eu sempre tive essa visão, né? Como eu tinha a Harley, era mais fácil ver, isso aqui me incomoda, a temperatura me incomoda, a suspensão me incomoda. O que dá para melhorar? Dá. Aí vai melhorando. E os clientes buscam isso, essa experiência melhor e mais prazerosa de pilotar, né? Você pega uma Harley hoje, ela aquece muito original. Então, o remapeamento é um serviço que vem para trazer muito mais conforto para a pilotagem, né? Além da moto ficar mais eficiente, mais econômica, a temperatura traz um conforto gigantesco para a pilotagem. Então, isso faz toda a diferença, né? Aí uma coisa sobre o remap, que aí isso é uma pergunta que me fazem direto. Posso fazer o remap da minha moto? Posso fazer não sei o que lá? Vamos lá, pergunta simples, assim, de bate-pronto, né? Posso simplesmente fazer o remap ou o remap exige alguma troca de alguma coisa para ornar melhor? Na verdade, a Harley Davidson não é tropicalizada. Ela vem com mapa americano. Aqui a gente tem 25% de álcool na gasolina, se tiver certa gasolina. Tipo a minha que eu botei ali. Então, a gente já tem uma diferença gigante aí do funcionamento da moto por causa da falta de tropicalização. Então, isso, assim, deve fazer. Agora, quantas Harley você vê para rua sem um escapamento que faça mais barulho, que tenha um fluxo maior? É muito difícil de ver. É a primeira coisa, normalmente, que o pessoal coloca. Aí, você vai no catálogo da Screamigo, tá lá, tanto na parte de filtro de ar quanto de escape. É necessário você fazer a recalibração do sistema de injeção após a troca desse item. Então, assim, não sou eu que falo que é necessário, a própria marca está falando. Então, é uma coisa que melhora muito. Eu já trabalho com isso faz 15 anos. Praticamente todo dia a gente está no dinamômetro fazendo uma moto. Então, é um trabalho que melhora muito a moto, a eficiência dela. Isso eu falo para todos os veículos. Todos os veículos. Eu não conheço particularmente de cada outras motos, mas todos os veículos eles vêm muito castrados para poder atender a homologação, né? Mas aí, vamos lá. Então, eu entendi. Isso para mim está muito claro e a pessoa acha que talvez ela tenha essa ideia, né? Se você modifica e coloca uma ponteira ou um escape completo, claro que você vai ter uma vazão de ar diferente, né? Beleza. Se você modifica um filtro de ar, um filtro, por exemplo, com mais vazão de entrada, é claro que você vai ter uma vazão de ar diferente. Esses itens, eles pedem alguma modificação em termos de mapa. Para mim tá muito claro. Mas vamos lá, eu não quero trocar nada. Eu quero deixar o escape original e o filtro original. Mas eu ouvi o Paulinho falar que diminui a temperatura. Pô, isso aqui é muito bom, cara. Então eu posso só fazer esse remap, só ele, mais nada, sem trocar nada. Ele vai ser eficiente? Vai. Aí tem alguns casos que a gente trabalha nessa linha. Tem muita gente que vende outras marcas para Harley e não suporta barulho. Ou a mulher não gosta e não quer aumentar barulho. Isso acontece com uma frequência grande. Então dá para fazer o remapeamento inteiro assim? Dá. O problema é que você tem algumas restrições na moto que vai te limitar o resultado. Entendi. Então isso eu sou bem transparente de falar. Por exemplo, uma moto que o catalisador é separado. As Touring, a Fat Bob, tem algumas motos. Então assim, vai querer o conforto térmico, o catalisador é uma peça que trabalha na faixa 500 graus. E ele está próximo dos pés ali. Então, por mais que o resto do motor vai baixar a temperatura, a gente recomenda a remoção dele. Ou colocar um coletor diferente que tire. Nesses casos que é separado da ponteira. E o filtro de ar. Porque o filtro de ar, a limitação grande é na caixa, que já limita a entrada de ar, e colocar um elemento Cayenne. Por quê? Porque o fluxo é muito diferente. Vou mandar um vídeo para vocês aí, não sei se vocês já viram. Vamos colocar aqui. É muito legal o comparativo. De um filtro de celulose normal que é de papel, além dele não poder tomar chuva que ele obstrui, o filtro Cayenne ou BMC, alguma marca desses que são laváveis e com óleo, ele tem um fluxo maior e ele demora muito mais
para obstruir. Então, se eu faço um remapeamento para você hoje e você vai pegar uma estrada de terra, um filtro normal, ele obstrui muito mais rápido, você vai perder rendimento. Com filtro Cayenne, essa diferença já vai ser muito menor de acontecer. Então, o que eu recomendo nesses casos? Não quero mudar o escapamento. Quero deixar a ponteira Quero deixar original. por causa do barulho. A gente pode até deixar a caixa do filtro original, trabalha ali o que dá para trabalhar, ou com um suporte, ou com uma melhoria no airbox, um elemento Cayenne, e se for possível, remover o catalisador. Você vai ter uma eficiência muito grande no remapeamento, um conforto muito maior para pilotar a moto e vai ter muito mais prazer em pilotar. E aí fica um trabalho, imagino eu, com um preço bom. Sim, Não é? Porque... Pra Harley nada é barato. Assim, eu acho que eu queria pra nenhuma moto, né? Mas assim... Não, mas quando eu falo com preço bom, você não custo-benefício precisa gastar para comprar uma ponteira. Porque a ponteira que é o mais caro, Ela é cara. É o mais não caro. Tá bom, então isso aí... Tá bom, se você deixar a ponteira original, a gente vai ter o serviço de tirar o catalisador, né? Comprar um filtro Cayenne que não é... Tá na faixa dos 800, 900 Então, reais hoje e você não troca nunca mais. Então, Pronto, economicamente já é vantagem. Né? Exatamente, né? E fazer o mapa. Então, não é um serviço que você fala assim, nossa, e ó, vamos lá. A gente tá falando da ponteira, se a gente for para um Avanza Heinz, no mínimo... 7, 8 pau hoje. Eu ia falar uns 10. No mínimo. Então, o escapamento é o mais caro do estágio 1, né? A Harley divide os upgrades de motor em 4, né? Só para ficar fácil o pessoal entender. O estágio 1 é o filtro de ar, o escape de maior fluxo e o remapeamento. O estágio 2, além desses itens, entra a troca do comando de válvula. O estágio 3, aumento de cilindrada. E o estágio 4 já pode trocar virabrequim, cabeçote, corpo de injeção. Não existe um estágio 5 pelo pacote da Harley de upgrades, né? Então, até o estágio 4, aí o estágio 4 já não tem mais limite. Então, é mais fácil o pessoal, às vezes, se posicionar. Hoje, um estágio 2, a gente faz muito para os motores Melkate, ele tem um custo-benefício muito bom. Rende muito, uma moto sai de 74 cavalos aí para mais de 110, às vezes. É muita coisa. Fica muito mais confortável pilotar, muito mais prazer e muito mais econômica. Então, às vezes, o pessoal faz o estágio 2 para ir para Atacama, para Ushuaia, porque... Lembrei de um amigo meu que ele saiu... Não vou nem falar o nome pra galera não... Mas ele saiu, foi um dos primeiros. Primeira leva que decidiu ir pro Alasca e foi de Harley. De Harley. Porque você sabe, todo mundo quer ir pro Alasca, né? Eu não sei que diacho que acontece que todo mundo quer ir pro Alasca. Mas enfim, ele saiu de Harley e aí ele tinha um objetivo, cara. Ele falou, cara, eu vou... Não sei se eu vou chegar no Alasca, mas eu vou sair com a minha moto, vou fazer a América do Sul, vou cobrir a viagem, tudo, né? Ele saiu e voltou com o motor SS na moto. Ele saiu, deixou o motor velho lá, customizou a moto inteira lá, levou um tempinho e ele voltou com o motor SS e a moto entrou no Brasil normal, porque é a mesma moto, chassi e tudo. Mas ele voltou com o motor SS, cara. Tem muita gente que faz isso com carro. Às vezes o pessoal compra carro importado, de importação independente. Vou comprar um Mustang. Aí prepara o carro, põe tudo que tem de acessório para pôr lá e já manda o carro pronto. Você vai pagar os tributos sobre o carro. Sobre as peças que você colocou, você não paga nada. Não, ele fez um motor inteiro. Ele botou um motor SS, você não tem noção. Praticamente ele tirou o motor e botou um motor novo lá. Eu falei, meu Deus, e a moto é um... um avião. É um avião, você entendeu? Mas vamos aproveitar e colocar umas fotos aqui da garagem também, viu, Douglas? Vai colocando aí também. Quais são, em termos, vamos aproveitar essa deixa que você falou, quais são, em termos de customização, os projetos mais buscados lá na garagem? Cara, tem umas fases, né? Você vê na década passada aí, de 2000 até 2020, mais ou menos, a maioria das motos eram cromadas. Então, a gente fazia muito trabalho de pintar tudo de preto, cromedelético, o pessoal chama. Tá. De fazer toda a pintura, deixar tudo preto, ficava um pouco mais legal. Tinha poucas motos da Harley que vinham originais assim. Hoje, isso inverteu. Então, a maioria das motos hoje são todas pretas. Então, você pega uma ou outra coisa que o pessoal gosta de remeter ao clássico, faz customização para fazer o cromo. E, cara, a Harley é um mundo sem fim. Então, assim, não adianta. Assim, teve moto que eu já fiz e não gostei do projeto, porque não tem nada a ver comigo, né? Tipo, roda 26, tem tipo... Aquelas Mexican style, sei qual é. A pintura, cada um gosta de um jeito, né? Eu tenho que fazer o que o cliente quer, não o que eu gosto. Então, isso é
É o meu trabalho, né? Não, eu entendi. Cara, eu quero uma moto que pinta de amarelo com bolinha roxa. Amém? Vou fazer. Pô, cara, isso eu que fiquei você quer. preocupado que a minha é amarela. Só faltou a bolinha As bolinha roxa roxa. agora. Ô, Douglas, pode cortar essa parte aí, viu? Ô, Paulinho, mas o que os caras pedem mais, assim, na média, vai? Chega lá, A maioria dos que casos. você fala assim, às vezes, cara, eu já sei. O cara já entra e fala, já sei, é isso aqui, ó. Depois você descobre que não era, mas o que normalmente A gente você faz muito esse trabalho de pintar as peças de preto, ainda de algumas motos que não tem, para deixar toda dark mesmo, e a parte de performance. A parte de performance é o serviço mais buscado lá na oficina hoje. Porque é um trabalho que a gente fez, muito pouca gente fazia no Brasil, tem aumentado, mas ainda é um trabalho que tem muito pouca gente que faz esse trabalho corretamente. Muito pouca gente, cara, é isso que eu falo. E eu vou agora falar um negócio aí, o pessoal vai me xingar ou vai concordar comigo, né? Eu prefiro fazer um trabalho de performance numa oficina independente do que fazer isso na concessionária. Nenhuma concessionária do Brasil faz, certo? Mas se você trouxer as peças para fazer tipo Eles estágio não podem 2, fazer. Eles não podem fazer? remapear. Ainda bem que você me... Tanto que assim, a Então concessionária... eu tava mal informado aqui. A concessionária nem poderia estar vendendo escape nem filtro de ar da Escrimigo. Eles não podem. A Harley do Brasil faz vista grossa porque para eles instalarem, eles teriam que remapear. Nenhuma concessionária fez isso no Brasil. Já ouvi falar de um outro mecânico que faz por fora. Agora olha que mas sem engraçado. dinamômetro, sem nada, faz um mapa Eu lá. falei isso porque eu comprei na minha última moto, eu comprei escapes Scream Eagle e filtro de ar Scream Eagle na concessionária. Na concessionária. Mas eles, na teoria, eles não poderiam vender. E eles não fizeram remap, então? Não. Porque eles não têm... Eu vou cobrar. Não tem Eu vou cobrar retroativo. Cara, que incrível isso. Eu não... Não, e a Harley, ela tem uma mecânica tão robusta, tão boa, que eu creio que a maior parte das Harley que estão pra rua aí tem filtro escape instalado e não tem remapeamento. E as motos não quebram. Não sofre. Porque ela sobe muito a temperatura. Na hora que você aumenta o fluxo de ar, você empobrece mais, a temperatura do motor sobe. Então, a Harley é um tanque de guerra. A gente já viu muita coisa acontecer aí de moto que eu não tenho a menor ideia como que tava andando e tava andando. Teve moto que chegou lá com 200 ml de óleo, batendo tudo, perdeu o motor, mas tava andando. O cara foi pra Campo de Jordão, voltou, foi botar no barulhinho. Tô com uma moto lá agora, que a gente vai estar fazendo uma CVO. O cliente fez um trabalho em outra oficina, o cara montou a bomba de óleo errado. E ficou batendo, cara. Mas ele tinha uma viagem que ele tinha que fazer, e aí ele foi 1.600 quilômetros. Ele, mas os tuchos precisa trocar de novo? Eu troquei agora, faz uma semana. Falei, então, cara, mas você andou 1.600 quilômetros sem óleo. Puta, numa CVO, cara. Aí não tem jeito. Aí perdeu, deu um estrago grande no motor lá, a gente vai ter que refazer e vai acertar. Agora, Paulinho, me ajuda aqui, vai. Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que é meio chatinho e que eu acho que a gente tem que falar, né? Por que não tem peça, cara? Por que Vamos lá, eu vou refazer minha fala também, senão vai dar buchicho, né? Não é que não tem peça, mas é incrível, cara. É assim... 45 dias para mais, né? 50 dias, 2 meses, 3 meses. Eu falo por experiência, né? Eu tive o velho que é novo, problema do punho da Panamérica, né? Que também já deu aí, a gente já sabe que já deu nas expostas e tudo mais, né? Deixei a moto para fazer, na concessionária, na garantia, me pediram de 60 a 120 dias, cara. É isso que eles são obrigados a falar. Isso não é exclusivo da Harley. Se for ver para o mercado automotivo, tem muito isso. Eu teve um amigo meu, ficou 6 meses sem uma peça de Honda. Uma CB600. Acho que CB ou CBX. Mas por que não... Qual é o problema com as peças no mercado hoje, atualmente, cara? Vamos falar de Harley, porque é o que a gente... Eu vou até generalizar uma parte, porque acontece. Uma parte já é um processo que aconteceu antes da pandemia, e isso serve para qualquer montadora. Uhum. Então, assim, a concessionária ela tem um número de peças que ela precisa pedir e, eventualmente, ela tem uma peça que não está no roteiro dela. Vou pedir junta, vou pedir filtro de óleo, vou pedir filtro de ar, vou pedir as coisas de rotina. O normal. Mas teve uma moto que deu problema numa peça que a gente nunca pediu. Então, se você pensar nisso, ele vai ter que fazer um pedido específico para a montadora. Aí a montadora que organiza a logística no Brasil vai montar o pedido para encher um container e mandar para os Estados Unidos ou o país de origem que tiver, para a Europa, para o Japão. Esse container vai sair de lá a hora que ele estiver cheio.
Então tem 1, 2, sei lá, 10% das peças demorou 3 semanas para chegar. Tava em backorder. Se pegar uma civil lá nos Estados Unidos, você não chega e compra de bate-pronta a peça na concessionária. Porque às vezes não tem. O meu punho tava em backorder. Então aí eles têm que produzir a peça, ir para a Harley lá, distribuir para a concessionária, da concessionária vai encher o container para mandar para cá. A hora que chega aqui no Brasil, vai para um centro de distribuição da Harley Davidson, aí tem que separar todas as peças, catalogar, organizar, despachar para a concessionária. Então, assim, a logística, naturalmente, ela já demora um tempo. Se não acontecer nada, eu creio que vai pelo menos uns 30 dias. Fora essas outras situações que tem. Tipo, eu fiz o pedido. A Harley fez o pedido no mesmo dia? Não. Provavelmente a Harley do Brasil demorou 1 semana, 15 dias. Como acontece com a Honda, como acontece com qualquer uma. Então, tem um problema de logística que normalmente acontece. E é assim que funciona. Infelizmente, a gente está refém disso. Na pandemia, teve algumas coisas que pioraram. Então, assim, morreu muita gente. Muito profissional que sabia fazer alguns trabalhos morreram. Fecharam muitas empresas que eram parceiros das montadoras. Em Campinas, é uma região que tem muita indústria automobilística, tem um monte de empresa pequena que faz 1 peça para Bosch, 2 peças. Então, às vezes, esse cara fechou até essa empresa organizar, ver certinho, preparar um outro profissional para fazer aquilo lá, organizar essa logística, demorou. Ou ele teve que pegar alguém que, infelizmente, aconteceu bastante, a gente vê depois da pandemia, muita peça de má qualidade, muita coisa que caiu a qualidade, foi isso. Às vezes o cara não estava preparado, não passou todo o processo que ele tinha que passar para poder adequar a peça para produzir, tiveram que pegar esse mesmo, que é o que tinha, isso aconteceu no mundo inteiro. Eu tenho essa impressão, essa fala é boa, porque eu tenho, me desculpe te cortar, mas a impressão que eu tenho, e eu acho que é uma grande verdade, e talvez seja por isso, é que a qualidade geral do produto caiu, né? Você vê, a Harley é uma puta marca, uma puta moto, um tanque de guerra. Eu concordo. Você olha pra ela, você fica uma moto robusta, é uma moto que, cara, segura o tranco, segura o rojão. Mas parece que a qualidade desses insumos caiu. Porque o que eu tenho de amigo meu que tem Harley fala, cara, então vamos rodar? Não, tá parada. Fala, é mesmo que tá parada. Não, já tá parada há 30 dias. Fica louco. Tipo assim, se você não parou a sua, vai parar. E vai parar algum tempo, né? Então não é impressão isso minha. Né? Não, caiu. Aí teve matéria-prima, né? No mundo inteiro teve dificuldade com aço, com alumínio, com um monte de insumo que eles precisavam para produzir. E eu creio que, eventualmente, às vezes o pessoal usou uma alternativa que às vezes deu certo, às vezes não. Então teve muita coisa que aconteceu. Fora que muita coisa é culpa nossa. A gente está acostumado com uma velocidade de coisa que era diferente antes. A Bosch ia lançar um sistema, antes demorava 3, 4 anos para lançar o sistema. Cara, ela mesmo que não consegue mais fazer isso, porque não dá tempo. 3, 4 anos já mudou o carro, já tem coisa mais nova. Então, tipo assim, a velocidade que as coisas têm acontecido e a gente, como consumidor, exige isso, aumentou muito. Então, as fábricas não têm tempo hábil de, assim, pôr o veículo em campo, testar lá todas as situações possíveis que pode acontecer e liberar para o mercado. Então, muita coisa acontece, isso já desde o final dos anos 90, tipo assim, de atualização de mapa de carro ou de moto, de ter 4, 5 atualizações. Já depois do veículo vendido, porque são coisas que aparecem no decorrer do uso. Teste em campo, que não era um negócio que era tão recorrente antes, porque tinha um ensaio muito grande antes de liberar os veículos para o mercado, né? Que doideira. Deixa eu te perguntar uma coisa também que me perguntam direto, acho que é legal a gente tratar desse assunto. Comprei uma ponteira Scream Eagle, Hansen Heinz, sei lá, qualquer uma que seja. Né? Coloquei um filtro de ar Cayenne, lavável, enfim, qualquer outra BMC, que é um puta filtro também. Posso perder a garantia disso aqui se eu for fazer a revisão? Na teoria, sim. Isso Na teoria, acontece? sim. A gente tem uma facilidade aí, porque tem muita gente que faz esse trabalho correto, assim, né? E a Harley não quebra por causa disso. Então, a Harley faz vista grossa sobre esses assuntos, até porque o concessionário instala sem poder instalar. Então, tem muita coisa que acontece no meio da Harley, como o conceito é customização, é difícil pegar uma Harley que o cara não vai mudar nada, então o pessoal tipo, meio que faz vista grossa. A não ser quando a cagada é muito grande, que aí tem gente que faz umas coisas na elétrica que dá medo de ver. Já peguei moto lá com fio isolado com durex, coisa dando curto, e aí quando queima alguma coisa na moto, o concessionário vê isso. Eles são obrigados a reportar e não tem como dar garantia, mas a maioria dos casos eles passam tranquilo, assim. Então, um filtro, uma ponteira,
É uma coisa que não vai dar muito trabalho. Não, nunca vi dar problema, assim. Já vi problema por mapa errado. Mapa errado, sim. Tá, mas aí o mapa também é uma coisa que pode detonar a garantia. Tipo, que você remapeou. Pode detonar a moto. Não, eu sei, mas vamos lá, olha as pegadinhas, né? Você chega para fazer a revisão. O cara olha assim e vê ponteira e... O filtro ele vai só descobrir na hora que abrir. Né? Mas a pergunta sempre acontece. Você remapeou essa moto? Se é resistência que você procura, a Saxon entrega. 100% nacional, feita por aventureiros, para aventureiros, alforjes, malas, mochilas, 100% impermeáveis, preparadas para qualquer terreno e para qualquer desafio. Robustez, qualidade do Brasil para o mundo. Saxon. Wurth, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o water off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Wurth, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. E aí? O remap... A gente teve, assim, o Jefferson, que é instrutor da Harley, amigo meu, pessoal. O Maurílio, que era da Harley, também me conhece meu trabalho. Eu nunca precisei acessar eles para nenhuma ajuda. O pessoal das concessionárias conhece meu trabalho também. Então, eventualmente, a gente pega alguém que não sabe o que está falando. Tive um problema com uma pessoa que era bem conhecida aí no meio. E ele teve um problema com o motor. O meu Alkate, ele teria que ter feito o CanService com 80 mil quilômetros. Ele tinha feito o remapeamento 5 anos atrás comigo, quando tinha acho, 15, 20 mil quilômetros. A moto estava com 100 mil, quebrou os rolamentos do tucho. E aí perdeu o motor inteiro. Entendi. Então, assim, se ele tivesse feito o CanService, ele ia ter visto que estava com problema nos tuchos, até porque nesses motores Melkate a gente tem pegado com uma existência grande, resolvido o problema e seguido a vida. Mas o mecânico da Harley lá, que foi falar para ele, falou assim, não, mas você remapeou, eu tinha colocado um tucho mais forte. Eu falei, cara, você quer ir lá no seu treinamento? A gente vai lá. Você troca uma ideia com o Jefferson, você vai tomar a sua opinião. Eu entendi. Porque não tem como. Tem estágio 3, estágio 4 que não pede a necessidade de troca do tucho. Presta atenção, com 100 mil alguma coisa vai acontecer. Não, mas assim, e se ele fizesse a manutenção prevista, provavelmente ele já tinha se livrado desse problema. É que assim, aconteceu e aí a hora que você vê uma conta de 50 pau pra você pagar, você quer arrumar algum culpado, né? É de chorar. Então, ele, sim, falou da forma dele lá, não expôs meu nome e tudo, mas creio que um monte de gente sabia que foi comigo, mas não foi o caso, não tinha como acontecer. Eu entendi. Então, qual foi a Harley que você pegou com mais quilometragem lá, que você fez alguma cara, coisa? Teve moto beirando os 300 mil quilômetros. Você tá brincando? Tem moto com mais de 100 mil hoje, tem bastante, né? Porque a Harley começou a vender muito mais na época de 2010 lá. E ficou cara, né? Muita moto. Ficou cara. Agora. Ela mudou o preço. Então o cara fala, cara, eu comprei o que eu podia comprar, agora eu não posso comprar de novo. Vou ficar com a minha veinha aqui mesmo. E as motos são muito confiáveis, assim. O que o pessoal às vezes faz é manutenção errada, fica tipo na onda do amigo, quer economizar. A gente pega muito problema. Assim, a tendência é cada vez ir piorando, os motores vão ficando mais sensíveis, porque tem que evoluir um monte de coisa. O motor tem que girar mais livre, girar mais leve. As peças tem que ser menos material para ficar mais barato. Assim, acontece com os motores 3 cilindros. Economicamente não é. Baixaram, um pistão, uma biela, um tanto de material que vai ali a menos, mais barato para a fábrica. Não faz sentido. Só faz sentido esse ponto. Ficar mais barato no processo de fabricação. Então, tem muita coisa que tem que acontecer naturalmente pela evolução dos motores. Temperatura vai subindo, as coisas vão acontecendo. E tem muita coisa que a fábrica vai economizar mesmo. Então, o motor fica cada vez mais sensível aos produtos que ele vai usar. Combustível, lubrificante. Então, a gente já pegou aí alguns adeptos a usar óleo mineral em Harley e o cara perdeu o motor. Então, a gente começa a bater, aí desmonta. Eu falei, cara, tá tudo gasto aqui. O que você fez? Eu só uso óleo mineral, que falam que é esse que é o bom. Eu falei, cara, tá aí. Não, agora... cara, eu vou falar que eu não sei, cara, mas nem nas baixas cilindradas eu tenho essa concepção de usar óleo mineral, cara. Nem nas baixas cilindradas, cara.
Pelo menos um semi, vai. Pelo menos um semi. É que o semi-sintético, você tem aí uma... Como que eu vou falar? Você tem uma gama muito grande. Você vai ter um semi que é perto do mineral e um que é muito próximo do sintético. Então, você fica meio refém. Mas até aí, assim, é obedecer às especificações do óleo. Eu falo assim, pneu, lubrificante, combustível são as coisas mais baratas que você tem. Se você tem um carro que precisa de 5 pau de pneu, é porque exige. Então, agora você não tem dinheiro para pôr o pneu certo. Exato. Baixa o nível, porque você vai estar pondo em risco sua segurança. O lubrificante é a mesma coisa, assim. O lubrificante é a vida do motor. Eu falo, tem o pessoal que fala de óleo mineral e uns filtros ruins. Ruim para carro, imagina para moto, para Harley. Aí o pessoal vai lá e coloca, fala, vou fazer uma conta rápida, cara. Tipo, você troca de óleo quantas vezes por ano? Aí 2, 3, se o cara roda muito. Então você economizou, sei lá, 500 pau no ano. Você rodou 5 anos, 2,5 pau. Você teve que fazer um motor de 50 mil. A conta pra mim não fecha, entendeu? A não ser que você der muita sorte, daí eu vendi, passei pra frente e economizei 2,5. Vai mudar a sua vida? Não vai, né? Então não sei que conta que esse pessoal faz. Ou é só pra falar que é malvadão mesmo. Eu também não sei, eu também não entendo. Outra coisa que a gente tem também demais, né? A gente tem sempre uma discussão sobre gasolina, cara. É um negócio impressionante. Né? Eu lembro que na época, quando eu peguei uma das rádios que eu comprei, eu lembro muito claro. O pessoal do Grupo ISO me entregando a moto e eu falando, que tipo de gasolina eu ponho aqui? O cara falou, não, pode pôr comum. Foi uma coisa que para mim nunca fez muito sentido, né? Porque é uma moto que tem uma certa potência, um certo tamanho de motor. Eu falei, cara, se eu melhorar a octanagem desse negócio aqui, vai ficar tudo melhor. Eu ia por conta e colocava uma gasolina premium, né? Como é que tá qual que é o seu conselho em relação às gasolinas? Cara, eu acho assim, tem coisa que foi fabricado para determinada coisa. Então, assim, você tem um determinado produto que a fábrica já predispõe que você precisa daquilo lá, você não vai ligar um equipamento eletrônico que é 110 no 220 que você sabe que vai queimar. Ou ao contrário, se for 220 no 110 não vai funcionar direito. Então, assim, a Harley, eu já ouvi pessoas do meio falando essa informação que você passou. Provavelmente eles não leram o manual, porque no manual está escrito lá a octanagem que é MON, a octanagem que é RON, e a soma das duas que é IAD, que é a medida que a gente usava antes, que é a soma das duas dividido por 2. E tem uma etiqueta branca no chassi preto, que é justamente para ela chamar atenção. Ela só não é amarelo ou vermelha porque acaba com o design da moto, né? E a Harley depende disso. Então tem uma etiqueta branca no chassi lá, é uma das únicas informativas da moto que fala também esses índices. O índice lá era 91 IAD ou 95 de RON. Acho que é RON que é agora que mudou. Que é um número maior, parece que a octanagem da gasolina melhorou, mas não, só mudou a forma de medir. Se eu medir o torque do motor em quilo é um número, se eu medir em newton é outro. Não mudou nada no motor, só mudou que o número ficou maior porque a unidade de medida é diferente. Então, as gasolinas no Brasil que se enquadram nessa especificação que a Harley fala que é necessário para o produto dela andar, só são as premium. Nem a aditivada, nem a comum se enquadram nessa norma. Tem gente que anda comum e não dá problema? Tem. Eu vou falar que pode? Não, porque a fábrica tá falando que não pode. Então, eu não sou louco de passar por cima da informação dessa, porque o cara quebra o motor e vai falar assim, mas você falou que podia. Nunca você vai ouvir isso da minha boca. Tem gente que usa? Tem um monte de gente que usa e não tem problema. Mas eu não posso falar uma coisa diferente do que a fábrica tá falando que o veículo precisa para funcionar. Agora, vamos provocar uma pergunta que é muito necessária desse assunto, né? Mas eu tô em viagem. Tô em viagem no meio da rodovia, só tem posto porcaria. Não tem a gasolina premium, né? Qual é a forma que eu posso manter essa performance? Aí a pergunta é muito clara. Posso colocar um booster? Porque tem... E aí eu vou trazer para os carros, né? Vou trazer para os carros. Tem uns cortes aí famosos e o cara fala, não, booster não serve para... Já viu aquele senhorzinho que fala assim? E era das antigas. Como é que é o nome dele, Douglas? Poxa, esqueci o nome dele. Douglas tá nem aí. Ele tá é aí. Legal os vídeos dele. Aquele senhorzinho de careca, que manja de carro, enfim. Esqueci o nome dele. Luciano, não é Luciano? Acho que não é Luciano, né? Eu esqueci o nome dele enfim, também, mas é muito engraçado. Mas ele fala aí... Ele fala do booster. Ele fala, não, o booster não serve pra nada, não sei o quê. Qual que é a solução? Eu sei, mas você tá em qualquer buraco aí, você põe uma comum mesmo pra você poder andar.
Beleza, mas tem um cara que gosta de cuidar, fala, cara, eu não quero. Até porque eu tô aqui no meio, olha o posto que eu vou colocar, velho. Você olha pro posto e fala, velho, vai dar ruim. Só de entrar no posto aqui já vai dar merda. O que você pode fazer para dar uma melhorada, né? Que aí você escuta as merdas, né? Põe naftalina no tanque. O que a gente pode fazer para melhorar isso? Cara, assim como o óleo também. Tá faltando óleo no meio desse, você vai pôr óleo de É carro. o Boris, é o Boris. É um abraço. Onde tá seu Boris aqui? Da hora. Boris, vou mandar um convite para você. Vamos lá. Tá faltando óleo. Põe o óleo que tiver, cara. Tanto que no manual da moto fala assim, põe o óleo de motor diesel se precisar numa situação de emergência pra você colocar e roda. Melhor é ter um óleo que não é o ideal, mas ter um óleo do que não ter. Combustível é a mesma coisa. Eu já precisei passar a situação que não tinha nada, um monte de posto fechado. A gente pegou um potinho de óleo que tava perdido no posto, porque uma das motos acabou o combustível. Chacoalhando as mangueiras no posto abandonado. Lá o que saiu, deu pra moto seguir. Depende da situação. Se você puder optar por um booster, existem várias marcas no mercado que são boas e que trazem um resultado melhor, que eles são projetados para isso. Tem um monte de coisa no mercado também que você vê de marca que não é conhecida que você não sabe o que está lá dentro. Pode ser que tem marca pequena, séria? Pode, mas tem um monte de marca, infelizmente aqui no Brasil, que a gente não tem muita regulamentação, que às vezes é um negocinho colorido lá, às vezes é a própria gasolina colorida que faz diferença, mas se você vai optar por funcionar, uma marca tipo boa, um funciona. booster? Teve um monte de cliente que já usou, precisou usar e teve situação melhor. Mas assim, eu tô numa viagem. A viagem normalmente você não vai apertar muito a moto, não vai ter muita temperatura de trânsito, então é uma velocidade constante. Então, se você pegar um combustível de uma qualidade inferior, não vai judiar tanto o veículo. Agora, uma dica, assim, tem muita gente que não tem conhecimento mecânico, né? Tem muita gente que tem moto, tem carro e não conhece. Assim. A detonação é um fenômeno que é o mais preocupante no motor quando você pega um combustível ruim. Na Harley, a octanagem não precisa ser alta por causa da compressão do motor, e sim por causa da temperatura que ela chega. Então, quando acontece a detonação, ela faz um barulho tipo uma arruela solta dentro do motor. E normalmente em marcha alta, com carga. Então, assim, ou você reduz uma marcha e sobe a rotação do motor, que vai passar essa fase da detonação, ou alivia a mão. Então, assim, o ideal é sair dessa zona do ruído. O ruído é onde ele pode vir a te danificar o motor. Então, você calhou, pegar um combustível ruim, tô na estrada, não tem o que fazer. Tenta sair dessa zona. Não deu. Qualquer situação tá detonando. Para, chama o guincho, senão vai quebrar o motor. Então, já aconteceu com um cliente que falou assim, cara, mas eu tô numa reunião, não tem que... Cara, não anda, que você vai quebrar o motor, você não vai chegar na reunião e você vai ter um prejuízo. Eu entendi. Meteu marcha, aconteceu. Mas então vale a pena carregar uma latinha de booster, por exemplo? Sim, se for uma marca conhecida, a gente até recomenda os clientes. Vai levar, vai uma viagem, leva uns 2, 3, até porque todos os boosters são projetados para um tanque de carro. Então, na moto, você vai usar metade dele para o tanque da moto. E tá satisfatório. Teve até engraçado, essa semana veio um cliente vender uma marca importada que tá vindo baita no produto. E aí ele falou assim, não, esse produto aqui aumenta 3 vezes a octanagem da gasolina. Eu falei, cara, é impossível. Não, tá escrito. Eu falei, cara, é impossível ver isso direito, porque é impossível. Eu falei, assim, é a mesma coisa que eu falar que eu vou sair correndo a pé aqui a 100 km por hora. Não dá, cara. Eu falei, assim, se pegar um combustível ruim hoje, que é a gasolina nossa comum, ela tem 87 octanas. Vamos falar de AD, que eu tô mais acostumado com os números. Tá. Do que essa norma ROM aí. Ela tem 87 octanas. A Podium, que é a melhor gasolina que a gente tem aqui, tem 95. É uma porcaria. Não, mas é uma um porcaria. salto assim. Você tem de 87 para 95, são uns 8 graus de desoctano. Agora, se aumentar 3 vezes, cara, você vai fazer uma gasolina comum virar de 300, é combustível de foguete, isso não existe, entendeu? Então não tem como, não faz sentido. Então aí ele ficou meio ele assim. Pode falar assim, não, ela aumenta 3 octanos. Sim, aí, tudo bem, aí faz tanto sentido. que não deu para entender no rótulo, ele foi levar pro corpo técnico para perguntar certinho, porque até ele falou, pô, mas ninguém questionou isso. Eu falei, não, cara, tipo, você tá me vendendo, não é possível de acontecer. Senão a gente põe o motor com taxa de compressão de 20, as coisas, e não vai detonar e vai o motor aspirado atropela carro turbo. Boa, então assim, tá liberado. Sim, colocar pega de marca boa, tem muitas marcas boas no mercado aí. Você pode mencionar alguns boosters que você acha que funciona? Tipo assim, vamos dar uma dica pra galera, porque assim, muita gente fala, cara, legal, marcas boas, mas o que eu compro? E como é que eu uso? O que a gente pode comprar em termos de booster? E aí as marcas vão ficar felizes que a gente ia falar, mas tá tudo certo. O que você aconselha? Tem o STP, tem o INS, a Motul tem um produto muito bom. É o que mais eu uso lá, vendo para meus clientes. É barato, é fácil de achar. E
praticamente todos eles você vai usar metade dele para um tanque. Se quiser pôr inteiro, não tem problema, não vai perder nada, você vai perder dinheiro, porque não é tão barato. Entendi. Assim, então uma 50, latinha... R$60, uma latinha, mais ou menos. Uma latinha daquela da Motul daria para 2 tanques. 2 tanques. E quando é que eu sei? Qual que é a hora que eu sei que eu tenho que usar o booster ou eu posso fazer preventivamente? Por exemplo, parei num lugar porcaria, botei uma gasolina, qual que tem? E aí vem o seu Zé e fala, não, só tem da comum. É nesse momento que eu coloco ou eu espero para perceber alguma coisa, um rendimento pior, um barulho para colocar? Eu já posso colocar antes, o ideal é preventivamente? colocar antes, porque o problema é se, na verdade, você não conseguir detectar a detonação, aí vem a quebrar o motor. Já aconteceu isso por mapa errado. Um cliente veio do Rio, fez um baita do motor lá, comprou algumas peças comigo. Eu falei, cara, manda modguinho, você vai vir andando, é perigoso. Não, é só o ajuste fino que você vai fazer no mapa que eu já fiz aqui. Eu falei, cara, não é tão fino assim o ajuste igual o pessoal fala. Tem gente que faz mapa errado e é perigoso. No meio do caminho quebrou o motor e aí, infelizmente, às vezes tem gente que não vai ter essa percepção. Então, conseguir usar o combustível correto, você não tem problema. Num posto que você confie, porque lá em Campinas até teve um posto lá que até pode não adulterava. Infelizmente, né? Então, é o que mais tem. Então, se você confia no posto, tá ali, tá tranquilo. Vou sair viajar, você vai cair em lugar que às vezes você não sabe o que tem. Que nem às vezes eu caí numa situação lá que eu tive que arrancar o combustível que tinha lá, sei lá quanto tempo na mangueira. Essa hora você coloca. Então, que aí você já se previne de problema e, cara, você tá viajando de moto é pra curtir, né? É pra evitar dor de cabeça ao máximo. Eu vou falar assim, a manutenção de moto com os mecânicos, a gente tem que cuidar para que a moto não quebre na estrada. Se quebrar, o cara já vai ter uma frustração muito grande. Se ele tiver com a mulher na garupa, provavelmente ela nunca mais anda de moto. Porque o carro quebra, já dá um desgaste, mas você tá ali quietinho, com somzinho, fechado. Agora de moto você tá exposto ou num calor, ou num frio, ou numa chuva, por 40 minutos, 1 hora, 2 horas lá, e é um negócio que é muito desgastante. Né? Muito bem. Paulinho, quais são aqueles erros mais comuns que os donos de Harley cometem no dia a dia e que podem comprometer a moto, a durabilidade do motor, enfim? Cara, o que mais tem acontecido atualmente é lubrificante errado. Combustível, assim, acontece, mas é mais raro porque a moto é um tanque de guerra mesmo. Agora, assim, com a invasão das coisas da China aí, cara, é bizarro. O pessoal, mas o que você acha desse negócio aí no AliExpress? Eu falei, cara, eu nem abro esse site. Se quer comprar, compra, eu instalo. Se der problema, você paga minha mão de obra de novo. A eletrônica é um negócio que é muito complexo e tem ficado cada vez mais e vai ficar cada vez mais porque tem muita velocidade na comunicação das coisas e o negócio precisa funcionar. Tem muita coisa funcionando sem fio. Hoje tem sensor de pneu, tem um monte de coisa que é sem fio. Não tem como você passar um fio para funcionar lá dentro. E para você ver, na Ultra, que o pessoal gosta bastante de encher de luz, tem luz que o pessoal às vezes põe no Tourpack, as coisas que atrapalham a leitura do sensor do pneu. E aí começa a acender luz no painel e o pessoal não sabe o que fazer, e você vai ver a lâmpada da China lá, que ela é igualzinha, a original, só que o sistema não é. Então tem algumas proteções, a corrente elétrica tem que circular diferente ali e vem atrapalhar a eletrônica da moto. E assim, esse é um problema de peça que está instalado corretamente. Como a galera curte muito customizar Harley, infelizmente tem muita gente que instala essas coisas de qualquer jeito e aí vem a trazer problemas maiores, né? A gente pegou uma overdose no final de ano aí de problema elétrico de moto que foi causado que... Luzinha. Eu nunca tinha pegado. As motos não funcionam, queima módulo, queima alguma coisa. Queima módulo é Aí dureza, fica, cara, e o problema é colocado. Peguei uma moto no final do ano, a gente ficou 6 semanas para descobrir os problemas, todos os problemas que a moto tinha. O chicote todo picotado, inverter o terminal nos conectores. Falei, cara, a hora que a gente acertou um, aí tipo não funcionava, tipo, mas tá certo. Aí tinha que olhar o outro e inverter o terminal. Falei, cara, nunca vi fazer isso. Falei, nem entendo por que fizeram. Então, algumas coisas que o pessoal mais coloca defeito do que a moto realmente dá. Então, cuidar com... Vai colocar acessório, tenta colocar um acessório de qualidade. É muito mais caro? É muito mais caro. Mas você não vai ter dor de cabeça. E instalar corretamente, né? Isso, cara, qualquer acessório que você compra nos Estados Unidos de Harley, de marca boa, Kuriaki, Harley Nessa, ele vem com o manual certinho, às vezes vem até ferramenta dentro. Então, é assim, para instalar errado é só se quiser mesmo, se esforçar. Infelizmente, tem gente que faz. Eu gostava de instalar acessório, assim, quando eu não mexia na parte mecânica, né? Tipo a perfumaria. Porque justamente que vem pronto. Né? Vem com um diagrama muito fácil de ler e alguns vinham a chavinha certinha, pra você poder soltar o parafuso, colocar lá e apertar, e era gostoso. Ô Paulinho, vou falar no outro assunto aqui meio chatinho também, mas para todo mundo que vem aqui, que tá no meio, eu vou perguntando essas coisas, né?
A Harley é uma moto que, historicamente, muita gente sempre usa a mesma coisa, né? Ela sempre usa esse argumento. Eu mesmo uso esse argumento, né? Hoje em dia está muito complicado nos grandes centros comprar moto, porque as motos elas são objetos de roubo, de furto, roubo violento, furto, morte, enfim, e por aí vai, né? E aí a gente sempre escuta o mesmo argumento. Eu compro a Harley porque a Harley não rouba, né? Mas não é bem assim que a gente está vendo. Você está no meio, você está ouvindo falar alguma coisa, como é que tá esse lance de roubo? Eu já tenho um amigo falando assim, cara, não vou deixar minha moto na rua. Eu vou parar no estacionamento porque estão roubando isso, estão roubando aquilo. Você tem notícia disso aí? Cara, assim, no interior é mais difícil. Eu falo assim, é muita coisa do que vem acontecendo e a gente se ligar ou não. As Big Trail, que tem um índice grande de roubo e roubo violento. Aí eu tenho um amigo que veio a falecer, ele veio de Curitiba para cá, que lá no sul é mais tranquilo andar, né? Ele é chefe de segurança pública. Então não é um cara que fica desligado. Assim, normalmente quem está na área da polícia, né? Ou da área militar, eles são mais ligados, muito mais do que a gente. Eles veem coisas que a gente não está acostumado a ver. O cara foi morto para levar uma BMW, uma GS. Então, assim, aí não é o passo já que você consegue se proteger por algum vacilo que você deixe fazer ou não. É um baita exemplo que, tipo assim, não é um cara que vacilava. Agora, no interior é tranquilo. Agora, a Harley, que nem eu falei hoje, deixar o meu carro na rua, eu não costumo deixar. Nem carro, nem moto na rua. Principalmente aqui em São Paulo, porque aqui o volume de roubo de tudo é muito maior. Mas não é de Harley. Você tem ouvido falar em... Aí o pessoal rouba punho, rouba peça. Teve de moto que já levaram o guidão inteiro. Da Harley, cara? Da Harley, BMW, o pessoal leva farol. Porsche, o pessoal leva farol. Não, isso eu sei. Então, Isso eu espero que aconteça. Você para uma BM na rua, eu espero que aconteça alguma coisa. É fato. Mas a Harley é uma coisa que é inacreditável. Você fala, cara, ninguém vai roubar isso aqui. Mas aqui que é o problema. O pessoal não tem a paciência de esperar, ou não entende o porquê que a peça vai demorar para chegar, ou porquê que custa caro. Sei. E aí, não tem um jeito? Tem. Aí vê na internet, Uhum. você abre margem, que a internet tem um monte de bênção, um monte de coisa que a internet facilitou a nossa vida. A gente está aqui fazendo isso na internet. Sim. Mas tem muito problema que dá. Tipo, você compra uma peça na internet que você não sabe de onde veio. E aí se fortalece, às vezes, um mercado que você não precisa mais no ferro velho. O ferro velho tá ali na sua cara. Na tela do computador, entendeu? Isso é incrível, porque essa era uma característica do proprietário de Harley Davidson. Ele não comprava as coisas que não fossem ou na concessionária, ou na Harley americana, ou na importação, não sei o que lá. E agora, a gente escuta esse tipo de coisa, a gente não acredita. Estão roubando o punho. Então eu te perguntei porque é justamente isso que eu ouvi. Cara, mas vamos lá, roubando o punho. O que tem no punho para ser tão atraente? Tem alguma peça de ouro, alguma coisa lá dentro, alguma material nobre? Ele é caro, é um módulo. Não, tudo bem, o punho é um módulo. Mas ele compreenda. Custa uns 4 pau, mais ou menos. Tudo bem, mas quem é que vai comprar um punho de Harley Davidson? Então, quem tem Harley Davidson. Sim. Você concorda? Quem tem Harley. O que eu tô falando é que não tem nenhum material ali dentro que justifique o roubo para tipo assim, rouba, tira o plástico, joga fora, porque repor, aqui no negócio aqui, ó, ele é banhado a ouro. Isso seria assim, o normal. É um catalisador de carro, por exemplo, que é de cerâmica, tem um monte de metal nobre lá. Exatamente. Aí o pessoal rouba por causa de material. Na Harley não, cara. O que tá acontecendo é que estão roubando punho. Para dono de Harley. Porque tem algum abençoado dono de Harley que tá comprando punho. Tô errado? Sim, é que aumentou muito o índice de problema. Isso é um problema local no Brasil, que nem a gente estava conversando, assim, o punho das motos é um módulo. E ele é a prova d'água, não a prova de um jato de água, que é uma característica do brasileiro, lavar a moto com VAP. Então é um problema que acontece muito aqui no Brasil. Nos Estados Unidos é muito remoto você vê acontecer um problema de punho das motos com Redicam igual acontece aqui. Aí como é uma incidência grande, a sua moto vai parar de funcionar. 4, 5 pau. Caramba, caro pra caramba. Tem que fazer, tem que trocar, não tem o que fazer. Vai na concessionária, não tem. É 60 dias, 90, 120 para chegar. O que eu vou fazer? Vou na internet. Então, a gente ficou muito imediatista, né, com tudo que vem acontecendo. A nossa geração está cada vez mais tendo menos paciência. Uhum. E aí o cara compra lá, tipo, de onde vem? Não quero nem saber. Vou pagar 1.000 e vem usado. O cara falou que tá bom, me dá garantia de 3 meses. Eu falo isso porque aconteceu a minha deu um problema de punho, né?
Não sei se foi porque se botaram VAP, mas deu zinabre no módulo. Ou seja, se deu zinabre é porque entrou água. E aí vamos fazer um corte ali. Então não pode entrar água? Pode entrar água, né? Mas a chuva, por exemplo, ele até explicou isso aqui, a chuva não tem pressão. Isso. Não é? A VAP não. O abençoado vai lá e mete a VAP e fica assim no punho, para poder limpar, para ficar bonito, né? Muito bem, a minha deu problema no punho. E, cara, me pediram 60 dias para trocar. E aí eu falei, pô, 60 dias para trocar, cara? Não, porque tá em backorder, tem que fabricar, né? Aquela história toda, né? Aí eu falei, cara, como tava na garantia, eu falei, não quero nem saber quanto é. Tá na garantia. Beleza, deixei a moto lá. Aí eu, né, deixa eu dar uma olhada pra ver se eu acho o punho. Aí eu peguei e coloquei punho, Panamérica, não sei o quê. Não achei, ou seja, não roubaram ainda, né? Mas quando eu coloquei punho Harley Davidson, aparece um monte. Eu falo, que porra é essa, cara? Não é possível. Um monte de punho, cara, no Mercado Livre, ali. Eventualmente eu, por exemplo, como deve ter muita gente séria também que importa, é coisa que dá muito problema. Sim, claro. O FOB teve um tempo aí que faltou 6, 7 meses a concessionária, não tinha, pô, é matar, você importa o negócio, demora 2, 3 meses para chegar, você tem um estoque, você vende bastante. Uhum. Então eu creio que tem muita gente que faz isso. Agora vender usado, aí você tem que saber o que aconteceu. O cara trocou, ou o cara fez um upgrade de punho que tinha um piloto automático a mais, e aí o outro tá lá para vender. Então é sempre legal entender a história, porque senão daqui a pouco o seu que pode estar indo embora também. Pois é incrível, cara. É um negócio... Enfim. Paulinho, agora vamos falar um pouquinho dos projetos. Quais foram aqueles projetos? Assim, vamos colocar uns projetos de referência, até para a galera ter ideia de customização, o que pode ser feito. Eu acho legal, sempre essa parte da história, eu acho muito, da conversa, eu acho muito interessante para a gente dar exemplos, né, de motos, estilos, que as pessoas olham e falam, eu quero um igual. Quais foram as motos mais legais que você já fez? E aí a gente vai soltar as fotinhas aqui, ó. Vamos soltando agora que eu quero que fique bem visual o negócio aqui. E o que a galera pode fazer, né? E assim, eu sei que Harley Davidson realmente é um saco sem fim. Mas aí tem o saco sem fim é o limite do bolso do dono, né? E aí quais foram os projetos que você fala assim, cara, essa aqui ficou muito legal, essa aqui também, essa aqui ficou demais. Você lembra, assim? Tem muita coisa. A minha mesmo era uma Ultra, na época não tinha Road Glide no Brasil. Uma vez eu viajei, andei de Road Glide nos Estados Unidos, a antiga ainda, que era toca CD. Achei muito legal aquela frente. Aí eu fiquei maluco para fazer, importei as peças, fiz a minha Road Glide na época que não tinha ainda no Brasil. Das Sportster, dá para fazer muita coisa legal nas motos, né? Então a gente já fez bastante projeto de Sportster, Café Racer, Scrambler. Tem umas coisas muito legais. Terminei um triciclo agora. Então, como a gente tem esse conceito de melhorar, a gente sempre toma um cuidado para entender o dono e que ele entenda o que ele vai fazer também. Porque às vezes o dono tem uma ideia totalmente distorcida da realidade. O cara quer um pneuzão grande e uma roda grande na frente, mas um negócio não combina com o outro. Ele vê as duas peças separadas na cabeça dele e não conseguiu juntar. Que nem paralama curto também. Tem muita gente que gosta, acha legal. Fala, cara, beleza, top. Eu acho legal pra caramba, eu acho bonito. Mas você não consegue andar com a moto só no seco. Você vai passar, às vezes não precisa nem estar chovendo, você vai passar alguém que está lavando o quintal, aquela água que corre ali na coisa, vai molhar as costas. E não molha as costas, suja, né? Parece que você cagou de ponta cabeça, né? Fica aquele negócio tudo marrom nas costas, ficou horrível, cara. Então, tipo, se for trabalhar, se for dar um rolê, não dá para ir. Então, você tá ciente disso? Você quer mesmo? Beleza, eu faço. Senão, é legal a pessoa ter ciência do que vai acontecer, né? Então, é sempre trabalhar, né? Eu fiz um triciclo agora. Ficou muito legal. Não é um negócio que eu nunca gostei de andar. Assim. Vamos botar o triciclo aqui, tá? Sim. Beleza. Pronto. Aí a gente já fez alguns projetos, algumas manutenções em projetos que o pessoal fez. Eu trabalhei com o original da Harley, que tem um cliente no Brasil que tem. E aí eu consegui entender. Tem 2 no Brasil, se não me engano. Nunca vi, cara. Pra mim, o triciclo da Harley no Brasil é que nem cabeça de bacalhau. Já viu cabeça de bacalhau? Não. Chester. Você já viu um Chester na sua vida? Eu nunca vi um Chester na minha vida, cara. Não sei nem como é um Chester. Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas. Design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é
referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário, é um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios, tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$ 6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Nunca vi triciclo. Mas eu fiz ele muito legal. E assim, o que eu consegui pegar foi as coisas de ruim que tinha no triciclo para poder melhorar. Então, o que tem de ruim no triciclo? Ele te jogar para fora da curva, igual o quadriciclo faz. Então, essa sensação é muito ruim para quem anda de moto. Então, eu procurei eliminar isso com suspensão independente dos dois lados, barra estabilizadora, a suspensão um pouco mais dura. Então, eu testei ele. Até minha mulher na garupa falou, pô, a gente andou uns 400 km. Ela falou, parece que eu tô de moto. Porque o outro ficava te arremessando para fora. O upgrade de motor que a gente já faz. Então, o triciclo esse já tem estágio 2. O triciclo com o estágio 2, ele fez 100 km a mais de autonomia do que o normal. É incrível. Fora que tem um motor para andar, porque no triciclo falta, né? A Harley é uma moto que, para quem gosta de upgrade, sente falta. No original, o triciclo muito mais. Fiz o ABS funcionar, que nenhum triciclo convertido no Brasil faz. Coloquei freio de mão elétrico. Então, teve algumas coisas que eu fui facilitando. A ré dava para colocar elétrica, que o original só que é um sistema que consome muita energia. Aí eu falei com o dono, às vezes se você tiver com a bateria mais ou menos, você vai dar ré, depois você não dá partida. Então, é um risco que é de você querer correr ou não, senão a gente põe a ré mecânica, não é um negócio que você usa toda hora. Mas o resto a gente conseguiu fazer um negócio que ficou muito mais satisfatório do que era. A fechadura com a chave original da moto. Então, os detalhezinhos que assim, faz diferença na hora que você vai usar, né? Fora o triciclo, fora a sua, que você fez na época. Tem as Café Racer, tem bastante moto que a gente fez, uma moto com roda 26, é um desafio, né? Você pega umas coisas assim, você descobre uns problemas que você nem imaginava. Você fala, poxa, e agora? Vai pegar no chassi, não vai? Aí você monta tudo certinho, bate o paralama na buzina, aí você tem que mudar. Então tem muita coisa que a gente aprende cara, isso é muito legal. Isso. Minha primeira Harley foi um Sportster 883, daquela preta que tinha a bandeirinha assim pintada no tanque, sabe? Pronto. Cara, eu não aguentava o fim de curso da suspensão. A 83R, né? Cara, era um negócio assim que me deixava doido, velho. E eu botava a Cris na garupa, mas era passar num quebra-molinha assim, bum, mas dava aquela pancada seca. Aí eu lembro que na época não tinha o amortecedor aqui no Brasil. Aí eu fui... Progressive Suspension. Eu tive que trazer de fora. Aí eu tava indo para os Estados Unidos. Falei, cara, eu vou comprar e vou trazer. Vou descer na mala, né? Vi um negócio pesado, mas botei na mala. E... Harley é um negócio incrível. Vai, vamos lá. Mas a suspensão é uma construção que para eles não é necessária. A suspensão da Harley, na verdade, ela é dura. Ela é muito mole. É que a gente não se liga nisso. E a R era uma das mais altas que tinha da Sports. Então, o que acontece? Lá, você está acostumado a andar nos Estados Unidos, é muito diferente do asfalto daqui. Não tem um monte de buraco, não tem emenda de ponte, não tem essas coisas aqui. Na Califórnia, que é um pouco mais zoado, mas o resto é tapetão. Então, a suspensão vai ser o mais confortável possível. Aqui no Brasil, a realidade é outra. Então, onde a gente sente é quando pega buraco, lombada, emenda de ponte, todas do Brasil, parece que elas têm um bico lá que ela amarreta e machuca a coluna de quem está na garupa, né? Então, tem as melhorias que dá para fazer. Não é muito barato, mas dá para fazer, né? Então a gente faz bastante. Até nenhuma Harley tem a suspensão boa, tirando a Panamérica. Todas elas vêm com a suspensão muito a desejar. E aí dá para melhorar, né? Uma das coisas que a gente faz bastante lá.
A suspensão da minha é boa, eu não posso reclamar. Na da Panamérica é top. É uma moto que foi desenvolvida certinho, né? Agora o resto, todas elas dá pra melhorar e melhora muito. Cara, me ajude, porque conforto. assim, o pessoal fica falando mal da minha moto, entendeu? o Seba teve aqui, aí eu falei, não, Panamérica. Eu não teria. Tudo bem que a frente... Ele não gosta nem da multimídia no carro, né? Então, a frente dela não parece uma impressora Epson? Parece um Epson, né? Matricial. Mas depois que você olha assim, há algum tempo, ela fica bonita. Eu acho o design da Panamérica das concorrentes a mais bonita de todas. Eu fiz um teste em Interlagos quando ela veio. Andei na sequência, andei na Versys, na Triumph, na BMW e na Panamérica. Foi a mais forte de todas. É a mais forte. A mais forte. Eu acho a mais bonita e, assim, entre ela e a GS, que foram as que estavam no top ali, a GS eu levei um baita de um susto. A hora que eu tava no miolo de Interlagos, eu fui assustar na saída da curva. Ela dá uma balançada assim, né? Por causa do motor. Uhum. Falei, mano, não tem um buraco aqui, o que aconteceu, né? Tipo assim, foi um desconforto, assim. Eu sei que você andando pode ser que se acostume, mas pra mim foi um negócio que foi meio desconfortável na hora. E a Panamérica não teve nenhum ponto que o negócio de abaixar a suspensão, essas coisas. É muito legal. E de design, não é porque eu gosto de Harley, porque se olhar a BMW, ela é horrorosa. É uma baita uma moto, mas é horrorosa. A moto não tem nada de design, né, cara? Você vai falar assim, vou passar o sábado lavando essa moto, cuidando. Pra quê, né, cara? A moto é feia, né, cara? A Triumph também não tem nada de bonito assim na moto. A Ducati já é um pouco mais design, já é mais bonita. Eu gosto da Ducati também. As duas aí, a Triumph e a BMW, não tem que falar que a moto é bonita, porque não é, né? Mas isso do motor é um negócio real, cara. Eu acho o motor da Panamérica muito semelhante em termos de linearidade, né? Ele é linear na entrega da potência. Então, é um motor... Ele tem muita potência, muito torque. A relação de peso-potência da moto é fantástica, porque ela desenvolve bem. Mas ele entrega de maneira dócil. Não é aquela coisa que tem aquele... me lembra muito... Eu falei isso no começo, quando eu peguei a moto. Eu falei, cara, me lembra muito com a relação de entrega das Ducati. Me lembra a relação de entrega. Né? E aí eu andei recentemente numa Multistrada V4. Lá no evento da Repsol. E, cara... É um monstro, mas eu me lembrei da entrega linear do motor da Panamérica. Ele está comparando Panamérica com Ducati. Não estou comparando, estou falando de sensações de entrega na moto. Enfim. E é uma moto que, cara, eu gosto da relação de entrega que ela tem. Ela tem aqueles probleminhas, tipo, o punho deu problema, aí troca o punho. Mas essa característica de todo veículo novo está sujeito a acontecer, né? Pois é. Então você que tem Panamérica, não se desespere. Eu tô vendo os caras vendendo essa Panamérica por 70 mil, 79 mil, queimando literalmente. Não faça isso. Queima o mercado. Mas eu não gostei. Teve um aluno meu que falou assim, peguei a Panamérica, ela fritou. Ela não sei o que lá, e fritou o motor, e bateu, e não sei o que. Falei, cara, como pode ter sido uma bomba hidráulica, porque ela é arrefecida a líquido e tal, não sei o que. Mas é uma questão de detecção, temperatura, manutenção, parar a moto. Eu acredito muito nisso, né? Claro, ninguém quer parar a moto no meio da estrada, mas minimamente você olhar, e são motos que têm eletrônica embarcada, querendo ou não querendo, a Harley tem eletrônica embarcada e ela avisa as coisas. Sim. Né? E às vezes um sinal, um barulho, alguma coisa. Tipo assim, esse cliente meu, que ele falou assim, a moto estava pior do que eu estava quando eu levei na outra oficina. Tava com mais barulho e a moto tava amarrada, mas eu tinha essa viagem, tinha que fazer. Eu falei, cara, tá bom. Agora ficou caro, né? Pra fechar, né? Se você puder dar um único conselho para quem tem uma Harley ou sonha em ter uma Harley, do ponto de vista mecânico, qual que é o conselho que você dá? Cara, é cuidar. O melhor combustível que você puder usar, o melhor lubrificante que você puder usar e se divertir, cara, porque a moto é legal pra caramba. Pra gente fechar esse assunto, lubrificante, me ajuda aqui também. Porque é uma discussão também que existe aí dos lubrificantes da Harley. Óleos que eu posso colocar tranquilamente, né? Independente da viscosidade. Quais são os óleos indicados e quais são os óleos aceitáveis, aqueles que em termos de viscosidade eu posso colocar que não vai dar problema. Na verdade, a viscosidade é um dos parâmetros que a gente deve levar em consideração do óleo. É um dos mais importantes, não é só ele, né? Tem todas as normas. Obviamente que ninguém vai ver todas as normas, então é tentar ver o que um mecânico de confiança, alguém está te recomendando, né? Os produtos da Motul que vieram homologados na Harley por muito tempo são muito bons.
A Repsol agora é homologada pela Harley, então foi até engraçado, né? Que o Silvio, eu conheci ele numa palestra, ele era instrutor e dava instrução. E aí ele ficou todo grande lá, quer saber se meu óleo é bom, põe no dinamômetro. Eu falei, esse cara aí acho que não tá essa bola toda não, né? Tipo, não expus nada, mas fui lá no final da palestra e falei, eu quero fazer aquele teste que você falou lá, né? A Repsol tinha saído do mercado, tava voltando, né? Já era um óleo conhecido, era original da Highline, era original da Volkswagen, então eu conhecia o lubrificante, mas, tipo assim, pra pôr no dinamômetro pra ganhar performance, né? Foi engraçada a situação. Aí a gente acabou criando uma amizade aí. Aí eu falei, vamos testar. Aí a gente testou o semissintético em comparação com o Motul, igualzinho. Tempo de temperatura, a gente fez vários ensaios de dinamômetro, potência, torque, fricção do motor, né? E daí um tempo depois ele veio um produto da linha Racing agora, eu queria testar de novo. Falei, bora, vamos testar. Aí fez os mesmos ensaios, né? Vários ensaios, várias passagens na mesma moto. Aí ele queria comparar com o 300V. Eu falei, cara, mas o 300V não é um óleo para isso, né? Eu acho que o concorrente à altura, até por causa de preço, era o 700 na época. Ele falou, não, vamos fazer o 300V. Aí o Repsol Race ganhou um cavalo em cima do 300V. Eu acho muito isso. Passou uma troca de lubrificante. Então, tem um tempo que a gente trabalha com a Repsol. Hoje é o óleo que eu mais recomendo. Para suspensão, comparado ao principal concorrente, ele é 100% sintético, quanto a maior parte. Então, ele vai trazer muitos benefícios aí para a durabilidade dos componentes, né? Da suspensão é um óleo que, tipo, foge de longe. Se pegar um 15W da Repsol, ele compara quente a um 20W da Motul. Então, você tem um conforto muito maior sem bater o final de curso mesmo quente. Então, ele é muito mais estável. Então, a Repsol, a Motul, a Shell tem óleos sensacionais também. Então, procurar dessas marcas atender às normas que você exige. Fugir das coisas do pessoal de YouTube aí. Infelizmente, a internet hoje acho que mais ensina coisa errada do que certa. Então, tem os mecânicos de YouTube aí que falam para usar óleo de caminhão, óleo diesel, óleo de geladeira, sei lá, tipo, foge dessa receita aí, que é o que eu falei. O tanto de dinheiro que você vai economizar ao longo do tempo, você está correndo um risco muito grande. Não vale a pena. Para finalizar, tem algum projeto especial vindo aí? Futuro da garagem? A garagem vai expandir, vai crescer, vai criar franquia. Vamos abrir uma garagem lá em Manaus, Paraguai. E aí, tem alguma coisa especial? A mecânica é uma área muito difícil da gente desvincular do dono, porque é muita informação, é muito detalhe que a gente tem que cuidar. Então, eu não consigo ter plano assim de expandir, de criar outras filiais, tem muita gente que pede, mas é justamente porque não tem como eu estar em todos os lugares e se faz necessário, assim, não que eu sou o cara o melhor do mundo, mas tem alguns detalhes da minha maneira de trabalhar, como que eu gosto de conferir as motos, todas que saem sou eu que confiro. Então, alguns detalhes assim, mas aí o resto a gente tá se organizando. Eu passei uma fase difícil aí, meu pai ficou doente muito tempo, veio a falecer e isso deu uma balada de estrutura. Agora a gente tá se reerguendo de novo, mas tudo certo, graças a Deus. O mais importante é que Deus manda trabalho. Tá feito. A gente tem um quadro aqui no Tô de Moto, ele vai começar... Aliás, quando esse episódio estiver no ar, a gente já começou, né? Que chama Tô de Moto por aí. E a ideia do Tô de Moto por aí é a gente pegar a moto e rodar, fazer roteiros curtos, pequenos. Não vou para o Alasca, pode ficar tranquilo. E também não vou para Atacama. Muita gente indo para Atacama. E também não vou para Ushuaia, não. Essas viagens são bonitas, mas não é todo mundo que consegue ir para o Alasca, para Atacama e para Ushuaia, né? Não é todo mundo que tem 30 dias para ficar em cima da moto. A disponibilidade é tempo. Planejamento, tempo, dinheiro. Então, assim, eu acho o contrário. A gente tem que recuperar o prazer da simplicidade da moto. E no Brasil, as motos têm essa simplicidade dos pequenos prazeres, das pequenas experiências. Então, cara, isso é um outro movimento que eu recrimino forte, né? Que é aquela pecha de vai tomar um café no Serra Azul, vai tomar um café daqui a 100 km. Vai, e daí? Qual o problema? A gente é muito abençoado, né? Aqui na nossa região tem muita coisa para fazer a 100 km aqui. Não tem nenhum problema, você entendeu? Então, assim, é um prazer simples de simplesmente pegar a moto, dar uma volta e, enfim. E eu Tô de Moto por aí vai ser isso, vai ser sobre isso, né? Visitar locais que tem um alcance pequeno. Então, a gente está pensando em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Tô chegando até Santa Catarina, que já é bastante tempo, mas a métrica é 1, 2 ou 3 dias de viagem.
bate e volta, bate e fica, curto, né? Mas roteiros que sejam fáceis, agradáveis, né? E aí dentro dessa dinâmica a gente vai visitar convidados, então eu vou dar uma pingada lá na garagem qualquer hora dessa. É um prazer. Pra gente fazer um oi, gravar alguma coisinha simples ali, mostrar teu dia a dia pra galera também conhecer, né? Repete pra mim as redes sociais. Garage Rain no Facebook, Instagram e YouTube. Facebook não existe mais, então. Facebook já... Ah, que a gente tá por causa da agência. Né? Pronto. Douglas, coloca aqui o endereço na garagem, coloca o telefone aqui de novo, né? Top. Pronto. Precisando da gente, estamos aí para ajudar no que precisar. Maravilha. Bom, é claro que numa conversa dela, 1 horinha e pouco, a gente não vai esclarecer todas as suas dúvidas sobre Harley, nem é essa a intenção, mas a intenção é apresentar o Paulinho, contar um pouco da história dele, até para você fazer esse contato com ele. Essa é a ideia. Se a gente fosse ficar falando sobre todas as dúvidas aqui, nós ficaríamos um dia inteiro ou mais uma pauta gigantesca para a gente ir batendo. E não é essa a ideia. A ideia é que depois isso se desenvolva. Você vai lá, coloca a sua pergunta, entre em contato com ele. O Tô de Moto é para isso, é para apresentar as pessoas, falar um pouco, trabalhar algumas curiosidades, que é o que a gente tratou aqui, sempre lembrando que temos as nossas opiniões. E é isso. Você gostou? Boa. Se não gostou, faz o quê? Faz o quê, Douglas, quando não gosta? Tchau, né? Tchau. Tchau. Pronto. É isso aí. Não gostou? Tchau. Não fala nada. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente vê você num próximo episódio. Se você curte Harley, Garage Rain, para poder dar aquela modificada, aquela customizada, aquela performance que a sua moto merece. E ela merece, né? E tenha calma com ela, porque ela é temperamental. Mas a gente resolve isso. Você não tem problema nenhum. E até o próximo episódio. Dá tchau pra galera aí, Paulinho. Até mais, pessoal. Obrigado pela oportunidade. O bom do Paulinho é que ele é cirúrgico. Dá tchau. Até logo, pessoal. A gente se vê na próxima. Vambora. Foi.